Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos começar uma sequência de vídeos cujo objetivo é fazer o desenho técnico desta banqueta. Para isso, nós não vamos utilizar recursos nativos do SketchUp porque eles são muito limitados para fazer o desenho técnico. Sim, nós vamos utilizar o programa Layout, que é um software que vem junto com o pacote SketchUp Pro. Aqui em câmera, nós temos a perspectiva e a projeção paralela. São as opções dentro do SketchUp que mostram como essa imagem tridimensional vai ser formada. As duas opções partem de técnicas da geometria descritiva de projeções geométricas planas, onde nós temos as projeções paralelas e as projeções centrais, que no SketchUp eles chamam de perspectiva somente. Nas projeções paralelas, nós podemos obter as perspectivas isométricas e também as vistas múltiplas. Nas perspectivas isométricas, nós temos as três dimensões, altura, profundidade e comprimento. Já nas vistas múltiplas, cada desenho nós vamos ter somente duas dimensões. E colocando de uma forma mais simples, nós não temos distorções nas medidas reais do objeto que está sendo representado. Na projeção central, nós temos representadas sempre as três dimensões. Ao contrário das projeções paralelas, nelas há uma distorção das medidas reais do objeto. Agora, por que projeção paralela? Observe esse esquema. Nós temos o observador, o objeto e o plano onde o desenho está sendo formado. E essas linhas, que são as projetantes, elas seguem paralelas entre si, formando um desenho sem distorção nas suas medidas. Já em uma projeção central, ou como o SketchUp chama, perspectiva, nós temos o observador, o objeto e o plano, onde a imagem está sendo projetada, e as linhas elas partem de um ponto apenas, do ponto onde está o olho do observador, gerando uma imagem com distorções nas suas medidas. Porém, ele simula mais fielmente como o mecanismo óptico da formação da imagem funciona no olho humano, dando uma imagem que é de melhor compreensão. No SketchUp, eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar da paleta de ferramentas e vou procurar por exibições. Eu tenho esse novo menu, que eu posso, inclusive, arrastar e levar aí para cima para ficar numa melhor posição. No menu eu tenho exibições padrão, vistas padrão do meu objeto, como a vista frontal, por exemplo. Eu vou voltar em câmera e vou colocar em perspectiva. Observem que agora eu estou vendo três dimensões. Eu tenho a profundidade, a altura e o comprimento. Então, eu tenho três dimensões, por mais que eu esteja na vista frontal. Eu vou voltar para a projeção paralela. Agora eu só tenho duas dimensões, a altura e o comprimento. E assim eu posso ir alternando entre as diferentes vistas. Vista direita, vista posterior, vista lateral esquerda e uma vista isométrica. Portanto, combinando as opções que eu tenho em exibições, junto com a projeção paralela, eu tenho aquelas vistas múltiplas lá que nós acabamos de falar do desenho técnico. Devem ter reparado que nós não temos a vista inferior nessas opções do menu Exibições. Portanto, para conseguir fazer uma vista inferior, nós temos que fazer uma cópia do objeto, e é isso que nós vamos fazer. Vou selecionar todos os itens que compõem essa banqueta. Com a ferramenta Mover, vou fazer uma cópia, sempre apertando o Ctrl, não esqueçam. Vou criar um grupo, rapidinho, não precisa ser componente não. E com a própria ferramenta Mover, vou clicar nos pontos de controle vermelhos e vou girar a peça até colocá-la de cabeça para baixo. Agora basta ir na vista superior que eu vou ter tanto uma vista superior e também ao lado uma vista inferior. Agora eu vou fazer uma segunda cópia da banqueta original, da que está na sua posição correta. Vou selecionar todos os elementos da banqueta. E com a ferramenta Mover, vou fazer uma cópia deixando alinhado no eixo vermelho. Nessa cópia nós vamos fazer um corte, uma seção da banqueta. Na paleta de ferramentas, vocês vão clicar com o botão direito e vão procurar por seção. Vai abrir esse menu, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar lá para cima, fica mais fácil. E vamos criar um plano de seção. Observe que onde eu coloco o mouse, o plano vai acompanhando a inclinação daquele objeto. Eu vou clicar neste ponto e criar um plano de seção. Eu posso colocar o nome, mas eu não vou alterar nada. Vou deixar dessa forma e dar o OK. Percebam que por onde esse plano passa, ele cortou os objetos. O que é que eu vou fazer? Eu vou, com a ferramenta Selecionar, eu vou selecionar esse plano de seção que nós acabamos de criar. E com a ferramenta Mover, eu vou mover esse plano. Ó, fica bem claro ele cortando todos os objetos.
Vamos ver as opções na paleta de ferramentas seção. Essa primeira ela oculta ou exibe o plano de seção. Esse segundo ícone vai exibir os cortes ou não, tá? Vai ativar ou desativar os cortes. Já esse último, ele vai exibir o preenchimento da seção. Se ele ficar desativado, ele não fica preenchido. E se eu ativo, ele fica preenchido como se fosse uma face tampando onde está sendo seccionado. Eu não quero que esses 3 objetos sejam seccionados, essas 3 cópias da banqueta sejam seccionadas. Eu só quero que essa última cópia seja seccionada. Então, eu vou selecionar os elementos da banqueta, o plano de corte e vou criar um outro grupo. Pode ser um componente também, tá? Dessa forma, a seção fica restrita a este grupo. Eu posso aplicar, novamente, qualquer uma dessas 3 opções que nós acabamos de ver, aí somente nesta terceira cópia. Portanto, nós temos essas 3 versões da banqueta e a partir delas nós vamos extrair diferentes desenhos técnicos. Percebam que se eu clicar aqui, por exemplo, na vista lateral direita, os desenhos eles vão se confundir um com o outro. O corte, essa banqueta de cabeça para baixo, a banqueta que está na posição original. Isso não ocorra, nós vamos trabalhar com as etiquetas do SketchUp Pro, que antigamente eram chamadas de camadas. Aqui na bandeja padrão, nós vamos procurar pela janela Etiquetas, vamos expandi-la, né? Vamos clicar aí no triângulozinho para expandir etiquetas. E vamos criar algumas etiquetas. Já tem a etiqueta banqueta, que já existia nesse arquivo originalmente, que contém todos os elementos do desenho, mas não é assim que nós queremos. Então vou criar uma primeira chamada de inferior e vou definir este objeto, esta cópia, para a etiqueta inferior. Vou etiquetar como inferior. Vou criar agora uma nova etiqueta e vou chamá-la de corte, tá? Etiqueta corte selecionada na janela etiqueta, eu vou com a ferramenta etiqueta e clico em cima do objeto que eu quero etiquetar. Pronto, tirei a visibilidade, né? Percebam que consegui etiquetar para as camadas corretas, ou melhor, para as etiquetas corretas. Vou criar uma outra etiqueta chamada de vistas, certo? E nessa etiqueta eu vou colocar essa primeira banqueta original. Vou com a ferramenta selecionar, vou selecionar todos os objetos porque ele ainda não está agrupado, então vou com a ferramenta selecionar antes, tá? Seleciono todos os objetos, agora sim eu vou com a ferramenta etiqueta e clico lá no meu objeto. Pronto, né? Todas estão devidamente etiquetadas. Correto. Agora nós vamos criar algumas cenas como parte da preparação do arquivo para utilização lá no layout. Que vocês possam entender, vou adicionar uma cena, basta clicar em adicionar, pode criar aí, criar cena, tudo bem, pode dar OK. A cena ela vai salvar essas séries de informações, localização da câmera, geometria oculta, quais são as tags, etiquetas visíveis. E nós vamos criar algumas cenas. Eu apaguei aquela e vou posicionar a câmera nesta primeira banqueta e vou salvar como perspectiva isométrica. Lembrando que eu tenho que estar com a câmera em projeção paralela para isso, tá? E na vista isométrica também lá no menu exibições. Ok. Caso não apareça, para dar o nome, basta clicar aí, ó, ocultar ou mostrar detalhes, que nós vamos ver o campo para poder dar o nome para a cena. Em seguida vou procurar a janela Etiquetas e eu vou tirar a visibilidade do corte e também da etiqueta inferior. Tudo que estiver na etiqueta inferior e também classificado como etiqueta corte. Dessa forma eu fico somente com a vista isométrica. Vou aproximar do objeto, ó, eu dei orbitar, saí da vista isométrica, cliquei novamente lá no menu exibições isométrica. E vou atualizar a vista isométrica, a cena da vista isométrica. Ok, atualizei para corresponder a este objeto com os outros, né, todos aqueles outros elementos que estavam etiquetados como corte inferior, eles não vão ser exibidos. Vamos agora procurar aqui na bandeja padrão a janela Estilos, certo? Ela está recolhida. Eu vou clicar na setinha
para poder exibi-la. Vamos lá, cadê? Estilos, certo. Nessa janela eu tenho diferentes opções para poder exibir o meu modelo 3D aí no SketchUp. Cada uma dessas opções vai variar. As arestas, né, diferentes tipos de arestas, diferentes tipos de preenchimento das faces do objeto, as configurações de face. Também vai haver configurações de fundo, onde eu tenho um céu, um solo. Posso colocar uma marca d'água. Tem opções, como vocês podem ver, que simulam desenhos feitos à mão, feitos em diferentes texturas, diferentes, como se fossem diferentes papéis. Bem, eu coloquei o desenho em perspectiva, escolhi este estilo e vou criar uma nova cena. Eu vou nomear essa cena como imagem de apresentação. E observe que nós podemos ir alternando entre as diferentes cenas em que ele vai mudar o estilo, de acordo com o estilo que foi utilizado em cada uma delas. Tá? Ele grava esse estilo. Além desses, nós temos também os estilos no menu Estilos, que são mais estilos de trabalho, menos de apresentação. Eu tenho aí o monocromático, eu tenho o estilo linha oculta, tenho o estilo sombreado com textura e também o sombreado, somente sombreado, onde a cor fica chapada, fica sem a textura, somente a cor a partir da textura. Tenho também essa estrutura de arame, estilo grade de linhas. E eu tenho esses dois primeiros estilos que eu não consigo usar com grade de linhas, porque eu preciso ter as faces no desenho. Vou colocar o sombreado com textura. Percebam que fica pontilhado. Eu vou colocar o linha oculta, fica mais fácil de vocês enxergarem. Eu tenho as arestas posteriores, né? As arestas invisíveis, como se fossem as linhas invisíveis lá do desenho técnico. Elas aparecem nesse modelo. E eu posso também utilizar o raio-x. Dessa forma, arestas que ficam ocultas porque tem faces na frente, eu consigo enxergar. Elas são muito interessantes para fazer operações como essa que eu vou fazer aqui, ó. Sem elas estarem habilitadas, se eu quiser encaixar essa trava na perna, eu não consigo. Fica um pouco difícil, né? Porque eu não tenho acesso às arestas internas do encaixe dessa espiga, do macho e da fêmea. Quando eu habilito o raio-x, aí fica bem fácil. Eu consigo clicar no ponto, né, no ponto da espiga para encaixar no espaço onde ela tem que ficar encaixada. Então, são mais estilos de trabalho, não exatamente estilos de apresentação. É isso, vamos salvar, finalizamos a preparação do nosso arquivo para utilização no layout. Isso nós vamos ver em outro vídeo. Um abraço e até mais.